Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre o curso de nutrição da Uniso, estamos conversando com a coordenadora do curso, a professora Luciane Lopes Santana. Professora, nós temos uma informação de que uma pesquisa do IPC Maps, uma empresa especializada no cálculo de índices de potencial de consumo, estima que até o final deste ano, as refeições feitas fora de casa equivalem a 700 milhões de reais, o que vai corresponder a cerca de 6% de todas as despesas dos brasileiros. Isso é, comer fora de casa virou rotina para quem trabalha. Eu até encerrei o bloco anterior perguntando do arroz-feijão. Ir comer fora de casa, num self-service, que me dá uma variedade imensa de 3, 4 tipos de carne, 4 ou 5 tipos de complementos, de acompanhamentos e também das saladas. Como é que eu faço um prato legal? É aquele prato bonito, cheio, ou de repente é um prato só de salada com uma carne? A pesquisa é interessante, mas assim, a gente tem aí um perfil de brasileiro, de consumidor, que, claro, hoje trabalha, fica pelo menos 8 horas fora de casa, alguns dentro das fábricas, onde já tem a sua refeição. Aí orientada por um profissional. Acompanhada pelo nutricionista, e inclusive a gente acompanha também, é um trabalho do nutricionista, acompanhar um pouco e orientar o funcionário da fábrica com relação à porção, a equilíbrio, a ingestão de folhosos, de hortaliças e assim por diante. E temos aquele que está aí na área do comércio, que seria aí um indivíduo aí que trabalha numa loja, que está ali dentro da área do comércio. Esse 6% vai depender do local que ele opta para fazer a sua refeição. Né? Nós temos os pratos feitos aí a R$5 ou até menos, os PFs, né, o Marmitex, e temos aí refeições que o quilo da comida sai a 40, quase R$50. Então, assim, essa variação do quanto eu gasto na minha alimentação diária, fora de casa, vai depender do quanto eu também desejo obter de qualidade dessa refeição. Então, hoje existe uma política importante, hoje há mais tempo, que fala sobre segurança alimentar. Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque a alimentação fora de casa nos coloca em risco, né? Então, que local que eu escolhi? Como deve ser aí o procedimento do preparo, da higienização desses alimentos? Que tipo de segurança eu tenho na hora que eu opto pelo consumo de folhosos crus, que exigiriam aí uma lavagem, uma higienização adequada? Algumas pessoas nos relatam que até evitam de consumir a salada crua, com medo, às vezes, aí de consumir alguma bactéria patogênica em função do risco de higienização. Então, esse também é um outro problema, né? Comer bem precisa gastar mais, né? Dependendo do local que você escolhe para comer. Mas, independente disso, a gente já tem há muito tempo esse conceito americano do auto-servir, né? Que é o self-service, e com preço de custo aí que começou pequeno e que hoje vai aumentando conforme a oferta de variedades de preparações que a gente tem. Mas eu diria para o nosso público que o interessante ainda é começar a servir pelas saladas. Então, essa é a melhor opção, né? Nós passarmos aí preferencialmente pelos frios, né? A parte fria aí do balcão, onde a gente deve ter um grupo variado de folhosos, folhas verdes, isso é muito importante. A gente variar também a questão aí do que eu escolho. Então, nós temos aí uma imensidão de possibilidades, rúcula, agrião, diferentes tipos de alface, a selga e aí vai, né? A couve. Então, o brasileiro tem uma horta muito rica e a gente tem uma refeição também muito rica, para depois pensar aí na combinação arroz e feijão. Então, eu começaria pelas saladas, mais variado possível. Isso provavelmente ocuparia um bom espaço do meu prato. E aí eu começaria aí em seguida pelo arroz e feijão. E aí a questão da opção pelo arroz, o arroz branco, o arroz integral, vai muito do gosto mesmo do freguês. É bom variar, isso é importante, né? Então, se eu tenho a possibilidade de, às vezes, comer arroz branco hoje, comer um arroz integral amanhã, comer um arroz com brócolis depois da manhã, ótimo, né? Isso é o lado positivo de quem
paga a sua refeição e pode escolher. E o feijão. A combinação arroz e feijão, ela já é estudada há muito tempo, desde a década de 70, década de 80, e a gente tem comprovado que esses dois alimentos juntos, né, porcionados para o indivíduo e juntos, eles conseguem um valor nutricional próximo do valor da carne, da proteína da carne. Né? Então, é um prato que hoje ainda é bem mais barato do que comprar carne, e ele junto tem um valor nutricional muito próximo do valor proteico da carne, o que não dispensa a carne, um prato proteico, mas pelo menos posso orientar meu paciente a comer menos carne, um volume menor, uma porção menor. Aí conforme a variedade que ele tem à disposição, de preferência peixes, frango, aí até a gente chegar à carne de porco e à carne bovina. Com relação também às obesidades mórbidas que os Estados Unidos vem mostrando índices alarmantes. Ao que se deve esses, a grosso modo, porque teríamos que um programa especial só para isso, tenho certeza de que a senhora teria condições de fazer uma discussão muito séria. Mas é o fast food que também invade o cardápio do brasileiro? É aquele salgadinho com refrigerante rápido e barato que é casado e eu compro e como entre uma refeição? Ou é o belo daquele sanduíche também do fast food que quando eu chego na lanchonete ele já está pronto me esperando? E a Coca-Cola ela deixou de sair do copo de 250 ml, ela já chegou ao copo de quase 1 litro. Então, os Estados Unidos começou, né, o conceito de fast food, principalmente dos lanches, né, na forma de drive-thru, aí nasceu sim na área americana ali, e hoje, claro, chega até no Oriente. Né? País que a gente sabe que tradicionalmente tem um padrão alimentar dentro de uma forma adequada. Então, esse percurso que o fast food tem feito no mundo está levando a obesidade para onde ele passa em função da educação alimentar, dos conceitos que as pessoas têm em relação à porção. Os Estados Unidos sempre trabalhou com porções imensas, né? Porções muito grandes, se comparada à porção do brasileiro, do argentino, de outros países aqui próximos da gente. E ele paga um alto preço por isso. Hoje ele está superlotando a saúde pública, né? E está pagando um preço cada vez mais caro em função da intervenção que ele tem que fazer no tratamento dos pacientes obesos. A gente tem pacientes lá que a grande maioria dos obesos lá já estão na classe de obesidade mórbida. E pior ainda, né? Essa obesidade mórbida está chegando na criança de 5 a 12 anos. No adolescente, no pré-adolescente e assim por diante. Mas lá tem um problema. O indivíduo de baixa renda, né, o assalariado lá, ele come na rua. E comer na rua, hot dog, outros lanches rápidos, café, rosquinha, muffins e assim por diante, é muito barato. Então, ele paga pouco, come uma comida basicamente à base de açúcares simples e gordura saturada, e ele sacia, ele fica saciado. Então, com aquele valor baixo, né, pouco menos de $5, ele faz uma refeição que deixa ele saciado pelo menos por umas 4, 5 horas. Ao passo que, se ele entrar no restaurante, ele vai desembolsar no mínimo $20 para ter uma refeição adequada. Então isso gera, né, essa diferença de valores aí, geram as escolhas e as opções aí por estar sempre comendo essa alimentação mais barata. E é o que está levando a população muito obesa no grupo aí de classe baixa, classe E, D, F. O mesmo tem acontecido no Brasil. Então, a nossa população aí na classe D, E e F tem crescido a obesidade de forma ascendente. Então, e com relação a outros pontos, com relação aos modelos que querem ter este corpo eventualmente perfeito, entre aspas, e vão se tornando portadores aí de anorexia. Por que ocorre isso, professora? Onde é que eu devo ter esse limite entre o comer só alface todo dia para me manter magrinho ou magrinha ou fazer um belo prato e correr o risco de ficar obeso? Então, mas aí nesse grupo especial, as desordens alimentares, seja ela por restrição completa ou as compulsões, né? E as compulsões periódicas, as compulsões que levam à forma de
ações purgativas, como o vômito, provocar o vômito, usar laxante e assim por diante. Então, nesse público em geral, nós temos aí essas desordens alimentares que foram geradas em função de um transtorno emocional. Então, nós temos aí a necessidade de termos aí, no mínimo, o psicólogo e o psiquiatra em tratamento com esse indivíduo, porque a gente já tem uma lesão que já se tornou patológica no nível aí de estado de consciência. Então, o indivíduo ele começa a perder aí a noção, né, do que deve ser ou deveria ser uma alimentação saudável, porque ele visualiza a imagem dele como sendo grotesca, ele tem um distúrbio de imagem. Então, ele vê a imagem corporal dele sempre muito aumentada. E, claro, os fatores de riscos e as causas que tem é a pressão do meio que ele trabalha, para que esse indivíduo se mantenha belo, jovem, magro, uma vida inteira, e as outras pressões que às vezes começaram na infância. Então, a gente tem um perfil de um paciente que precisa ser tratado por uma equipe multi. E o tratamento normalmente é mais demorado, a resposta de melhora é mais demorado. Diferente do paciente aí com excesso de peso gorduroso. Ele incorpora mais o entendimento de que ele precisa mudar a alimentação para ele salvar a vida dele. O indivíduo com desordens alimentares, às vezes ele não quer salvar a vida dele. Ele não preocupa com a saúde física, orgânica física. Ele está preocupado com essa meta de obstinação, porque chega a ser obsessão pela magreza, pela beleza. Então, ele não consegue enxergar que a vida dele está sendo perdida ali dia a dia. Então, é um paciente que normalmente a gente trata 4, 5 anos. Tempo de tratamento, de acompanhamento, até ter uma alta médica nutricional é de 4 a 5 anos. Esse é um tratamento, esse é um paciente que normalmente a gente tem até perspectiva de perda. Porque o lidar com essas alterações emocionais é até mais difícil. Professora Luciane, quem quiser conversar com a senhora, saber mais informações sobre o curso de nutrição, que é uma opção para o vestibular agora do final do ano da Uniso, como é que deve proceder? Só tem um e-mail de contato, um telefone da coordenação? Tem. O e-mail eu acho que é a forma mais rápida, porque a gente acaba ficando online o tempo todo, né? É luciane.santana@prof.uniso.br. E o telefone de contato para a gente, às vezes, agendar até uma visita para o indivíduo vir aqui conhecer o nosso espaço, a nossa estrutura, é o 2101-7045 ou 7041, que é da coordenação do Bloco C. 2101-7045 ou 2101-7041. Isso. Professora Luciane, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Agradeço. Com certeza foi esclarecedor. Tenho certeza que muita gente vai se preocupar, e a partir de agora, em procurar um profissional nutricionista quando vai fazer uma dieta, ou vai fazer uma atividade física, tem uma preocupação com relação à sua própria saúde. Obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!